Há muito tempo regulamos o nosso tempo pelos astros. O Sol determinou o dia e as fases da Lua viraram o mês. E também usamos a posição do Sol no horizonte para saber as estações do ano. Sim, ele nasce no leste e se põe no oeste, como aprendemos, mas essa é uma direção geral. Onde exatamente ele nasce muda de acordo com a época do ano e com a latitude em que estamos. Se você tirar uma foto do Sol no céu todo dia no mesmo horário, ignorando a mudança do horário de verão, você fará um analema, o desenho de um 8 que mostra como a posição do Sol muda, subindo e descendo uma vez por ano e cruzando de leste para oeste ou o inverso. Quanto mais perto do Polo Norte, mais ao sul ele fica durante a chegada do inverno, até desaparecer completamente para depois voltar. No hemisfério sul acontece o inverso. Quanto mais perto do polo e do inverno, mais ao norte ele fica. Isso acontece por causa da inclinação do eixo da Terra, que determina o caminho do Sol. Conforme giramos ao redor da nossa estrela, alternamos qual hemisfério está mais diretamente voltado para ele, o que faz com que o ponto mais alto que o Sol ocupa ao meio-dia mude. Só quem mora na linha do Equador tem o Sol exatamente no meio do céu ao meio-dia 2 vezes por ano. Em 20 de março e 23 de setembro, o Sol está passando de um hemisfério para outro por cima do Equador e dia e noite duram por volta de 12 horas no mundo todo, o equinócio. Durante esses dias, ao meio-dia para quem está no Equador, como no Macapá aqui no Brasil, a sombra projetada pelo Sol fica diretamente para baixo, e objetos verticais como postes e prédios não fazem sombra e parecem photoshopados na cena. Como o céu muda ao longo do ano, muitos povos aprenderam a marcar as estações com base na posição do Sol no horizonte e nas estrelas mais próximas. No repetidamente citado Para Explicar o Mundo, Steven Weinberg conta como os egípcios sabiam que era a época das cheias do Nilo, quando a estrela Sírius aparecia no horizonte, junto do Sol nascente. Os gregos, em vários locais que não tinham bom registro do tempo, pegaram emprestado o sistema babilônico para marcar o ano. Acompanharam o caminho de estrelas que o Sol percorria ao longo do ano de leste a oeste, conhecido como zodíaco. Um caminho que ao longo do ano passa por 12 constelações, ou 12 casas e 500 reprises interrompidas se você assistir a TV Manchete. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Por isso, até muito pouco tempo atrás, quem fazia a marcação do ano e os calendários eram os astrônomos. E por isso a Igreja Católica financiava o trabalho de astrônomos como Copérnico, se queriam garantir que celebrariam a Páscoa no dia certo do ano. Mas enquanto a maioria das estrelas é fixa no céu, 5 estrelas mudavam constantemente de posição e também seguiam o caminho do zodíaco, além de terem despertado o 7º sentido e serem bem mais brilhantes do que as outras. Os gregos chamaram essas estrelas de vagantes ou errantes, ou no grego antigo, planetes. Elas receberam os nomes dos seus deuses: Hermes, ou equivalente romano Mercúrio, Afrodite, ou a Vênus romana, Ares ou Marte, Zeus ou Júpiter e Cronos ou Saturno. Alguns, como Mercúrio e Vênus, sempre andavam próximos do deus Hélio, o Sol, enquanto outros, como Júpiter e Saturno, levam mais de 11 ou 29 anos para dar uma volta completa pelas casas do zodíaco, o que ainda era mais rápido do que o Seiya. Foi pela tentativa de entender o movimento dessas estrelas errantes que Copérnico propôs que a Terra gira em torno do Sol, assim como elas. Descobrimos primeiro o que eram os planetas para depois descobrirmos que a Terra também é nem mais especial, nem o centro do universo, e sim mais um planeta ao redor do Sol. Somos nós que fazemos o caminho do zodíaco. Quanto à influência que damos para os signos em nossas vidas, além do que já explicamos no episódio sobre como a astrologia funciona, Yuval Harari explica muito bem de onde vem essa noção no livro Homo Deus. A mentalidade de que a posição dos astros influencia a nossa vida vem da época dos primeiros povos agricultores, quando as colheitas aconteciam em uma estação do ano marcada por essa ou aquela casa do zodíaco. Tempestades ou guerras eram marcadas por outra, conquistas ou desastres por outras, e por aí vai. Acreditávamos que as casas regiam as mudanças que víamos. De lá para cá, graças em grande parte aos astrônomos como Copérnico, aprendemos sobre a orientação da Terra, nossa posição no sistema solar e muito mais. Hoje aprendemos os ciclos do nosso planeta e temos um controle muito maior sobre o que garante ou não uma boa colheita, ou como começa e por onde passa uma tempestade. O poder sobre a natureza saiu dos astros e veio para as nossas mãos.